Aleluia, a graça e a paz seja com o Espírito de vocês. Amém. Vamos louvar um hino ao Senhor, aleluia. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Cristo, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar aqui no mundo. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar aqui no mundo. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que Cristo, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Fé mais fé, amor mais amor, que não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, que não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Aleluia! Palmas a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo abençoado, eu quero trazer a ministração nesse dia de hoje, falando a respeito do caminho da prudência. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 10. Aleluia. Mateus 10, do versículo 16.
Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus está nos mostrando o fato de como nós devemos nos comportar como cristãos. Aleluia. Ele diz que como as pombas, significa que mansas, significa que as pombas elas são inofensivas. É assim que tem que ser o nosso comportamento. Aleluia. No meio dessa sociedade, a Bíblia diz que nós devemos nos comportar como cristãos dessa forma, porque quando nós se tornamos pessoas arrogantes, orgulhosas, o mundo, a sociedade acaba vendo isto em nós e eles não veem Cristo em nossa vida. Aleluia. É por isso que quando o Senhor Jesus ele falou que nós devemos ser prudentes como as serpentes, ele está nos dizendo glória. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Então, trazendo aqui a continuidade, que quando ele diz que nós devemos ser como as cobras, como as serpentes, como prudentes, ele está dizendo isso, que nós devemos ter cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado em você não cair nos erros, nas atitudes erradas desse mundo, para você não cair no pecado sexual, para você não cair na bebedeira, não cair no cigarro, não cair na prostituição, mas que você seja vigilante, prudente. Por isso que o Senhor Jesus ele diz aqui, que seja como ovelhas ao meio de lobos, sede prudente como as serpentes, pessoas prudentes, ou seja, pessoas que são vigilantes no meio de uma sociedade na qual nós estamos. Aleluia. E inofensivos, ou seja, mansos como a pomba. Isso é o comportamento que o Senhor Jesus está dizendo, que aonde quer que os nossos pés pisam, nós devemos refletir Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o exemplo mais perfeito na Bíblia em relação à prudência é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem mais prudente em cima dessa terra, porque a sua missão era uma missão muito pesada, porque envolvia a salvação dos homens. Aleluia. Ele tinha uma missão que era para nos reconectar com a árvore da vida, ou seja, para nós voltar de volta para o caminho do céu. Então era uma missão muito pesada. Então, na sua trajetória de vida, os seus 33 anos de idade, que o Senhor Jesus teve 33 anos de idade, ele conseguiu ser prudente em tudo e manso. Aleluia. Então, povo abençoado, a prudência ela faz parte, é um pilar do temor de Deus. Aleluia. Ela é uma coluna que sustenta o temor de Deus. É uma virtude dada pelo Senhor. E é que é o próprio Espírito Santo que ele planta isso na tua alma, no teu coração, para que você manifesta isso. Aleluia.
não é uma coisa carnal, mas sim espiritual. Que quando a pessoa ela tem comportamentos mansos, comportamentos, atitudes que mostram o Evangelho, significa que o Espírito Santo atuou na vida dela. Significa que é uma divindade que o Senhor Jesus está trazendo na vida desse crente, na vida desse cristão, na vida dessa mulher, desse varão. Aleluia! E ela é o que sustenta o temor de Deus. Vamos em Provérbios 22, aleluia. Provérbios 22, vamos acompanhar. Provérbios 22, do versículo 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas o simples passa e acaba pagando. Ou seja, uma pessoa que ela é prudente, ela prevê o que vai acontecer lá no futuro, ou numa circunstância, ele prevê, ele consegue perceber, a sua consciência aponta que aquilo ali é uma coisa errada. Aleluia! Isso é dom de Deus. E o dom de Deus, ele acha assim, que quando nós estamos nessa terra, a nossa consciência, ela sempre diz para nós mesmos que aquilo ali é errado. Você precisa ir para ali. Você precisa respeitar a justiça da sua consciência. Aleluia! Não dribla, não teima em você fugir da sua consciência. Porque se a sua consciência diz que aqueles atos ali, aquelas pessoas, aquela bebida, aquele cigarro, aquele estilo de vida do mundo que não agrada o Senhor, se a tua consciência está pedindo para que você se afaste daquilo ali, respeita a sua consciência, obedeça. Aleluia! Porque aqueles que obedecem o Espírito Santo, eles são guiados, são filhos de Deus. Aleluia! Porque nós somos guiados por duas naturezas: a natureza da carne e a natureza espiritual. É por isso que muitas das vezes nós escutamos duas vozes dentro de nós: a voz que nos leva às coisas boas e a voz que nos leva à trapaça, à mentira, à corrupção. É por isso que devemos dar ouvidos ao Espírito Santo, que nos mostra e que nos direciona para o caminho de Deus. Porque isto é ser prudente, é quando você dá ouvidos aos teus pensamentos que te levam ao Senhor. Aleluia! Porque os ingênuos, eles passam, como diz aqui em Provérbios, eles passam por aquele caminho que não é nada bom e acaba pagando a consequência. Muitas das vezes nós sabemos que aquilo ali é errado e nós vamos lá e comete. E aí depois fica dizendo para nós mesmos: eu sabia que isso dá errado, eu fui lá e fiz. Mas você não escutou a voz do princípio que estava te dizendo para não ir. Aleluia! Por isso que a prudência vem por meio do conhecimento. Quando nós temos conhecimento, quando a luz torna visível para o nosso entendimento, nós vamos se tornar prudentes, nós vamos ser ovelhas e nós vamos ser mansos como as pombas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar continuidade. Provérbios 13. Aleluia. Provérbios 13. Provérbios 13, no versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. Aleluia! Ele, em outras palavras, ele expõe essa tolice. Ser prudente é uma virtude dada por Deus. Ser prudente é algo em que você precisa ter o conhecimento que vem do Senhor.
Você precisa ouvir as ministrações do Senhor. Você precisa beber da fonte da água da vida, porque a nossa maior luz é a palavra de Deus. Aleluia. Que quando nós lemos, nós estamos iluminando a nossa vida, ao ponto de nós desviar do mal. Por isso que quando o prudente, ele é uma pessoa prudente, ele sabe que os caminhos que precisam desviar, ele sabe que as coisas não vão agradar a Deus, então ele revela cada vez mais que é uma pessoa madura. Aleluia. Uma pessoa que tem o conhecimento que vem pelo temor de Deus. Aleluia. Porque todo prudente, ele tem o temor do Senhor. Aleluia. Vamos em Provérbios 15. Aleluia. Provérbios 15. No versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Aleluia. As pessoas desse mundo, nós vivemos numa geração, nós vivemos numa sociedade que não gosta de obedecer ordens. Aleluia. Nós vivemos numa geração que eles não gostam de ouvir repreensão. A nossa geração, ela não gosta de ouvir a palavra do Senhor que mostra que aquilo ali é errado. E muitas das vezes a nossa geração, eles gostam de fugir da lei, aleluia, de fugir da ordem, de trapacear a ordem, aleluia. E muitas das vezes os pais falam: olha ali, não mexa naquilo ali. E ali os filhos caçam maneira de burlar o mandamento do pai e vai ali e pratica o que é errado. Muitas das vezes os pais estão dormindo e a criança está mexendo no bolo lá na geladeira. Aleluia. Porque a nossa geração, ela já está sendo criada já desde crianças, quando elas rebelam sobre o pai, então já amadurece e na sua vida adulta ela não gosta de ouvir as instruções. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz aqui em Provérbios 15, no versículo 5, que o tolo, ele despreza essa instrução. Aleluia. Mas aquele que observa a repreensão, aquele que obedece às instruções, ele se revela como uma pessoa sensata, sóbria e que tem o Espírito Santo. Aleluia. Uma pessoa que é do Senhor, porque o Senhor nos corrige e Ele nos corrige por provas, e é nessas provas que nós devemos ser crentes, pessoas amadurecidas que gostam dos ensinamentos, das instruções do Senhor. Aleluia. É por isso, povo abençoado, que quando trago a virtude dessa prudência, é algo que você tem que ser uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem que ter uma responsabilidade nas suas decisões. Aleluia. Você tem que ser uma pessoa muito séria, uma pessoa que quando você diz sim, sim e não, não. Aleluia. Quando você é uma pessoa que leva a sério a sua palavra, porque antigamente, as pessoas de antigamente, de 90, 80, 70, 60 anos atrás, as pessoas eram escravas da sua palavra. As pessoas não precisavam de caderno, de folha para escrever a assinatura ou para assinar o dedo. As pessoas de antigamente só falavam e eu vou cumprir, e no outro dia se cumpriam. As pessoas de antigamente eram mais honestas. Aleluia. Mas a nossa geração de 90 para cá é uma geração que perdeu
esse tipo de caráter da honestidade. Aleluia. Hoje os mais velhos, as pessoas mais velhas de hoje em dia se tornaram crianças, e é tão tanto que as crianças não respeitam mais os idosos, é tão tanto que as pessoas que são adultas no nosso dia a dia já perderam seu caráter de pessoas que verdadeiramente pessoas santas, prudentes. Aleluia. É uma geração da brincadeira, mas o Senhor diz que aquele que nos últimos dias perseverar no caminho do Senhor será salvo. E que nesta perseverança no caminho do Senhor, se nós estivermos guardando as instruções do Senhor, nós vamos ser aquelas pessoas sensatas guardadas na eternidade. Aleluia! De ser evacuados na glória, de ser arrebatados. Porque aonde tiver dois dormindo numa cama, um ficará e o outro será levado. Significa que aquele que foi levado, ele vivia de acordo com as instruções do Senhor. Aleluia! Nós não podemos perder essa oportunidade. Porque a prudência, ela vai se revelar na vida destas pessoas que a Bíblia mostra que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. As pessoas que a Bíblia mostra que estas pessoas, elas ganharam o direito de entrar no céu, elas foram pessoas prudentes. E o Senhor Jesus profetizou a respeito destas pessoas que vão entrar. Aleluia. Ele profetizou a respeito daquelas pessoas que têm prudência. Aleluia. Essas pessoas que têm o temor de Deus. Aleluia. Um dia desse eu estava assistindo pelo celular, e aí eu me deparei com um malandro. E ele falava no vídeo assim: só tem uma coisa que me faz ter medo. Não é a polícia, não é alguém que vai me matar. Eu não tenho medo de nada dessa terra. A única pessoa que eu tenho medo é de Deus. É dele que eu tenho medo. E eu fiquei, uau, fiquei espantado. Como que um malandro vai ter medo de Deus? E ele diz que não tem medo do diabo, não tem medo do homem, não tem medo da polícia matar ele só tem medo de Deus. Uau! Só pelo fato dele ter medo de Deus significa que ele é uma pessoa que ama a Deus, porque ele sabe que Deus, ele é uma pessoa, digamos, justa. Aleluia! Porque aquele que vai nos lançar para o céu ou vai lançar para o inferno é esse que o Senhor Jesus nos mostrou. Ele falou assim: tema aquele, aleluia, para os seus discípulos. Isto é temor de Deus. Quando nós temos o temor, o respeito por Deus, nós vamos ser pessoas prudentes. Aleluia. Nós vamos desviar dos caminhos errados. Nós vamos desviar das coisas que são incorretas. Nós vamos desviar daquilo que não agrada o Senhor. Aleluia. Porque vamos estar respeitando aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que deu seu Filho unigênito. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele profetiza a respeito destas pessoas que têm esta prudência. E estas pessoas foram privilegiadas em Mateus 25. Aleluia. Vamos em Mateus 25, vamos saber estas pessoas que vão entrar na eternidade. Mateus 25. Mateus 25. No versículo 1. Então diz a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia! Esta é a igreja que vai entrar na eternidade. A igreja prudente. A igreja somos nós. Aleluia! Quando trata-se de igreja, não está referindo-se a templo de pedra, está se referindo a nós, como casa de adoração. Aleluia! Então, quando o Senhor Jesus ele diz que a respeito desta prudência, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que nós devemos tomar cuidado. Ele está dizendo para nós hoje, no nosso dia, no nosso meio, para que nós possamos ter a nossa vigilância dobrada. Aleluia! Porque as virgens loucas, elas odeiam a instrução. As virgens loucas aqui, que diz que elas são loucas, porque elas são insensatas. Elas não gostam da instrução do Senhor. É o tipo de cristão que quer levar uma vida cristã fácil, apenas só ouvindo e não fazendo nada. Nós devemos ter ações. E as virgens sábias, elas conseguiram ser prudentes ao ponto de desviar daquilo que não agradava a elas. Aleluia! Elas conseguiram fazer com que o evangelho se tornasse a luz para todas as pessoas. Porque as virgens prudentes, elas eram ovelhas, ela era prudente como a serpente e mansas como as pombas. Aleluia! Elas tinham este tipo de comportamento. E elas estavam ouvindo todos os dias a voz do Senhor. Aleluia! Porque esta é a igreja que vai entrar na eternidade, a igreja que tem a prudência. É o cristão que tem esta prudência. Aleluia! E se você não tem prudência, peça a Deus para que Ele possa te dar este dom. Aleluia! Para que Ele possa te dar esta virtude. Esta virtude de você prever, evitar o mal. Essa virtude de você agir e atingir o bem. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então elas perceberam os perigos daquele horário tão crítico e terrível, este horário da qual nós estamos atravessando. E a Bíblia está se cumprindo porque é um horário muito crítico, onde não há respeito. Aleluia! É um horário em que as pessoas não respeitam as outras. É um horário da qual é aonde você não vê mais a fé como era de antigamente. Você passa em cada esquina, você só vê igrejas vazias. As pessoas não querem mais ir para a igreja. As pessoas perderam o temor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós devemos ter este cuidado de não ser as virgens loucas. Aleluia! Que devemos construir a nossa salvação. E construir a nossa salvação é dessa forma em Mateus 7. Aleluia! Mateus 7. Construir a nossa salvação é dessa forma aqui. Aqui está a receita.
Mateus 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! E aquele que não ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu compararei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Aleluia! Nós podemos ver a prudência de uma pessoa que construiu a sua salvação na rocha, a sua casa na rocha bem construída, aleluia, e que veio as tempestades, veio as chuvas, mas ele estava firme no Evangelho, aleluia. E nós podemos ver o oposto da sabedoria. O que é o oposto da sabedoria? Aquilo que é o contrário da sabedoria. E aquilo que é o contrário da sabedoria é a insensatez, porque esse homem, ele ouvia as palavras e não praticava o Evangelho de Jesus. E veio a chuva e derrubou a sua casa, porque ele estava construindo a sua casa na areia. Aleluia! E o oposto da prudência é o desleixo. Nós não podemos ser desleixados. O oposto da prudência é a negligência. Aleluia! É a inconsequência. O oposto da prudência é a distração. Aleluia! O oposto da prudência, povo abençoado, é a bobagem. Quando nós não somos pessoas cuidadosas no nosso viver, nós não estamos construindo a nossa casa na areia. E quando vier as chuvas, as tempestades, nós não vamos suportar. Aleluia! Nós vamos ser pessoas que vão abandonar o Evangelho. É por isso que devemos perseverar na construção da nossa vida. E a prudência é a chave. Aleluia! Porque ela é a coluna que sustenta a nossa fé. Aleluia! Ela é a coluna que edifica a nossa vida. Ela é a coluna que traz a paz para os nossos corações. Porque quando nós somos pessoas prudentes, nós estamos com a nossa vida em dias com o Senhor. Mas quando nós somos pessoas imprudentes, nós vamos ali e cai num pecado terrível. Você está de mal com o Senhor. E o Senhor espera arrependimento. Aleluia! E cuidado. Há pecados que são para arrependimento, mas há pecados que são tão graves que mesmo que você chore, mesmo que você ore diante do Senhor pedindo perdão, mas a tua consciência não vai chegar próximo ao que você fez. O fato disso é a blasfêmia. Não há perdão mais. E não adianta se arrepender. Outro pecado grave, o adultério. Outro pecado grave, o pecado sexual. Aleluia! São pecados, povo abençoado, que são perigosos, que você não pode atravessar essa linha vermelha. Mas os outros pecados é para arrependimento. Aleluia! Porque o sangue de Jesus purifica o nosso coração. Aleluia! E que os outros pecados nós possamos nos arrepender e se tornar pessoas melhores em todos os dias, vivendo os nossos dias com prudência em nossos atos. Aleluia! Com prudência em nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vê aquele rapaz, ele vê aquele garoto, ele vê aquela pessoa que vai guiar o povo de Deus.
E o apóstolo Paulo dá essas instruções para Tito. Olha só que as instruções a respeito da prudência. Vamos olhar Tito 2. Essas são as instruções para a igreja. As instruções para todos nós desse dia. Estas são as instruções que o apóstolo Paulo deu de como nós devemos nos comportar. Aleluia! Tito 2. Louvado seja o Senhor. Tito 2, do versículo 3. Do versículo 1. Tito 2, no versículo 1. Vamos lá. Essas são as instruções. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves e prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. O que é uma pessoa ser uma pessoa grave? É uma pessoa digna de respeito. Aleluia. O que é uma pessoa que ela é uma pessoa grave? É uma pessoa que tem submissão, é uma pessoa que ela é honrosa. Aleluia. Para as mulheres idosas, as instruções dadas pelo Espírito Santo, no versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra em correção, gravidade e sinceridade. A linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeite aos seus senhores, e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus, salvadora de Deus, se há manifestado a todos os homens, ensinando nós, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, e que ninguém te despreze. Aleluia! Essas foram as instruções para a igreja, de nós ser pessoas sérias, de nós ser pessoas obedientes, para que nós sejamos pessoas honestas, para que nesses últimos dias maus, que nós estamos nesses dias críticos, nós sejamos a diferença. Aleluia! Porque aquele que brilhar como a luz, aquele que for trigo, aquele que for peixe bom, aquele que for a virgem sábia, aquele que é verdadeiramente a pessoa honesta, será levado para a glória. Aleluia! Então, para resumir tudo isso nesse último versículo, para nós terminar, Provérbios 9, este era um versículo de antes de me tornar crente. Hoje eu sei esse versículo com muita profundidade, mas quando eu estava lá no mundo, quando eu era cachaceiro, quando eu estava na vida desenfreada pelos prazeres, esse versículo aqui fez uma grande diferença para mim. E no Provérbios 9, no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Aleluia! O conhecimento do santo é a
Que quando nós temos conhecimento, nós sejamos pessoas prudentes. Que quando nós sabemos que as coisas que ali não agradam o Senhor, nós precisamos obedecer à vontade de Deus de não fazê-las. Aleluia. Que assim nós vamos construir a nossa caminhada, mudando dia após dia, se tornando como Jesus se tornou. Aleluia. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, de se tornar semelhantemente à imagem de Deus. De que forma o Espírito Santo vai nos ajudar? Aleluia. E passa as considerações finais para o pastor José, para dar o término e tocar o decreto do Senhor. E palmas a Jesus por essa grande ministração que edifica a nossa alma. Aleluia. E vamos abraçar essa virtude. Aleluia, glória a Deus. Bem, povo abençoado, como eu falei aqui no começo, nós somos soldados. E soldados, eles têm comandantes, seguem regras, eles têm vestimenta e armamento. Um soldado lá na guerra, ele não pode se envolver com os assuntos civis, porque qualquer coisa que ele fizer, isso pode lhe custar a vida. Numa guerra, povo abençoado, nosso inimigo é invisível. E a única proteção que nós temos é a verdade. A única proteção que nós temos é o caráter. Quando o seu caráter está debaixo de uma paz, por causa da submissão e a reverência ao Senhor, sua proteção está muito em volta, muito grande. Porque a palavra é escudo para nos proteger. Mas quando o inimigo começa a lançar dados, e você abre a brecha, você sai da prudência por uns instantes, você cede por alguns momentos, algumas coisas que parecem ser simples, que você diz assim, não, isso não é possível que isso possa dar algum problema na minha caminhada. Então é aquela brecha que o inimigo acerta. Então ele te desequilibra, e quando ele te desequilibra, ele te baixou do nível. Uma geração onde os cristãos debatem, vivem a brigar, a discutir, a discordar uns dos outros, vivem a contender uns com os outros. O temor é zero, desobedecendo o próprio Senhor. Então o temor de Deus é a parte, é o alicerce, é uma base muito forte para o arrependimento. Porque quando você fala que o arrependimento é o alicerce, para poder você construir a sua vida cristã, tem que ser baseada no temor. Porque quando a gente começa a pregar o evangelho por aí nas ruas, algumas pessoas saem de perto. Elas não gostam de ouvir a verdade. Elas não gostam de ouvir. É isso que eu estava falando no início, por pessoal. Parece que nós somos pessoas maus. Nós estamos trazendo uma coisa ruim para eles. E eles não gostam por quê? Porque está no erro. Quando você está no erro, você tem. Lembre-se, povo abençoado. O medo está relacionado à punição. E a punição está relacionada ao pecado. Então, quando você está com medo, você está no erro. E você tem que sair do erro. Você tem que fugir do erro. Você tem que tentar manobrar. E através da justiça, através do amor, tirando, expulsando o nosso ego de nós, porque ele pode interferir em tudo. O ego é o diabo em nós. O ego é a maligna da serpente em nós. O que o Senhor Jesus pendurou na cruz foi, ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos que olhassem para ela vivessem, ele disse, o Filho do Homem também tem que se pendurar. Ele pendurou a natureza da serpente na cruz, que está em nós. A natureza da serpente que está em nós. Nós temos duas naturezas. Uma, ela fala contigo o dia todo. E a outra, talvez ela nem mais fale com você. A natureza espiritual.
que é justamente isso que o pastor Diego veio despertar no nosso coração quando o Senhor disse para você: por favor, não faça isso. E você caça uma brecha para poder chegar àquele objetivo e que passe, porque passe de uma maneira como se você estivesse fazendo as coisas corretas. Mas essa natureza é a carne que tenta burlar a justiça para você acertar o alvo. Então, isso é a corrupção que há em nós. Muitas pessoas se aproximam de mim e perguntam assim: pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Elas já sabem a resposta, mas elas querem ouvir uma palavra que apoia elas para permanecer no pecado. Elas querem ouvir o pastor dizer assim: não, tranquilo, isso aí é coisa simples, Deus vai levar em conta isso aí não, pode ficar à vontade, fica tranquilo. Isso é coisa daqueles fanáticos que vivem falando que essas coisas do pecado. Não. Então eles vão caçar alguém que apoie eles na prática do erro. Eles perguntam, eu falei assim: por que você me pergunta se isso é pecado se você já sabe a resposta? Eles já sabem a resposta. Eles precisam de um apoio. Precisa de alguém que diz assim, bata no ombro deles: vai em frente, filho, continue no pecado. Né? Porque tudo que eles desejam ouvir é isso. Por que você acha que algumas igrejas onde as pessoas puxaram alguma coisa do mundo e botou dentro dela, atrai as pessoas lá de fora? Mas elas atraem por quê? Porque eles colocaram alguma coisa do mundo dentro da igreja. Mas quando você traz a justiça, você traz a prudência, então isso aqui repele o mundo. Mas há pessoas que o Senhor Jesus disse que há pessoas lá fora sérias, há pessoas justas, as pessoas direitas, há pessoas que estão buscando a Deus de todo o coração. E ele sabe que num tempo como hoje é muito difícil encontrar ele. Mas quando eles ouvirem a voz do Senhor, eles vão vir correndo. Por quê? Porque eles sabem que o Senhor não está em todos os lugares. Se tem uma coisa que a carne sabe fazer, é reconhecer ela mesma. Por que a maioria de nós, quando vamos na igreja, o nosso objetivo é para olhar para a pregação do pastor e ver, perceber e ficar olhando e caçando um erro? Pastor errou ali. Pastor errou. Principalmente aqueles que conhecem bem a Bíblia. Eles vão para procurar os erros. E por que eles vão procurar os erros? Para que eles possam, não vou mais para a igreja. Por quê? Por que ele não vai por outro motivo? Por que ele não vai por outro motivo? Porque a natureza mais forte dele é a natureza da carne. A carne ela só procura os defeitos. A carne é a que diz: você só quer ser santo. A carne é que ela tenta defender o mundo. E as palavras dele são muito entre aspas, perspicazes. Lembre-se, o Senhor Jesus já colocou dentro do coração de cada um a unção básica para ouvir a voz dele. Você sabe por que Deus vai julgar o mundo? Por que Deus vai julgar? Algumas pessoas vão para o céu e outras vão para o inferno. Por quê? Parece que as pessoas que vão para o inferno não entenderam a mensagem. Parece que elas não entenderam. Quando a Bíblia fala que aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, não significa que aqueles que não ouviram não creram. Existem dois tipos de crer. Um dos crer, povo abençoado, é aquele que quando você ouve, você põe em prática aquilo que você ouviu. Esse é o verdadeiro crer. O outro crer é aquele que você ouve, você tem consciência de que aquilo é a verdade, mas porém você não pratica. Mas você sabe que é verdade. Então não tem como nós fugirmos da verdade. Aquele que construiu o nosso coração, ele colocou a unção básica da verdade, a unção básica da prudência e da justiça, para compreender quando a justiça for falada. Para quando o Senhor Jesus ou o Espírito Santo abrir sua voz, cada um dos nossos corações vão testificar e saber que é a verdade. Então nós não vamos poder correr, se esconder. O que eu vou fazer? Eu vou caçar um erro, vou dar uma rasteira no pastor, vou me derrubar porque ele está levando isso alto demais. Não tem como.
O Senhor Jesus olhou para eles e disse: quem de vocês me convence do pecado? Quem de vocês me convence a pecar? A palavra se tornou um ser humano, povo abençoado. É impossível alguém entrar no inferno na ignorância. É impossível. Ninguém vai entrar no inferno na ignorância, porque todos vão ouvir o Evangelho. E eles vão saber que eles estão indo para o inferno. Quando uma pessoa dá as costas para nós, que nós estamos pregando na rua, ele diz assim: não falo não. Eu estou indo embora porque diz a Bíblia que se eu ficar na ignorância, eu vou ser salvo. E qual Bíblia que diz isso? Logo para começar, quando você me rejeita, a partir desse momento você não está mais na ignorância. Você perdeu a salvação. Porque o Senhor enviou um mensageiro até você e você desprezou. Eles querem aproveitar mais o mundo, querem se divertir mais. A prudência, povo abençoado, como o pastor nos pregou para o nosso coração, é uma prevenção. Você já está olhando e vendo como que o mundo está. Qualquer pessoa, não precisa ser crente, que está assistindo esses jornais, estão vendo que o mundo está sob uma pressão tremenda. E nosso coração está angustiado, sem saber o que vai acontecer. Na verdade, nós já sabemos. Quando nós compreendemos pelo conhecimento, como nosso pastor trouxe, que o conhecimento traz o temor de Deus, quando nós compreendemos pelo conhecimento que Deus que está fazendo isso aí, Deus está para soltar os 4 ventos da terra, a guerra, mas ele disse que quando ele soltar os 4 ventos, ele vai tirar a igreja. Mas lá haverá um terror tremendo na terra. Então nossos corações já estão ansiosos, tensos, angustiados, se preparando cada vez mais, desejando entrar no reino do céu. É um caminho muito maravilhoso para uma pessoa. É um caminho muito maravilhoso. Eu era cachaceiro, pau de cachaça, gostava de viver na rua, fazendo todo tipo de coisa errada. Você acha mesmo que eu ia largar a vida de cachaceiro, uma vida boa, entre aspas, uma vida de raparigueiro, para estar pregando o Evangelho? Se eu não soubesse que isso aqui é uma verdade absoluta, meu Deus do céu, eu não estou indo para uma igreja onde um pastor está me enganando, onde alguém está pregando um Evangelho para mim que diz assim: não, meu filho, é só você, filho, senta aí no banco que você vai entrar no céu. Você recebeu Jesus? Já. Você vai entrar no céu. Ninguém não entra no céu porque recebe Jesus. Você entra no céu por uma vida de perseverança, de arrependimento, submissão, obediência, reverência, batalha, crucificação do nosso ego, do nosso eu, através da obediência. Lembre, Senhor Jesus, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós temos que desejar fazer a vontade do Senhor. Nós temos que desejar, angustiar, querer correr atrás para fazer a vontade do Senhor. Porque Ele disse: eu estou indo, mas eu deixo vocês para fazer essa missão. Aleluia. Que tempo poderoso, povo abençoado. Devemos ser muito prudentes. Vamos construir nossa casa na rocha. Qual a rocha? Essa aqui. Se você não construir nela, pode ter certeza que quando essas guerras for soltas, elas vão bater em você e vão jogar no chão com muita violência, muita força. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um decreto de cura. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aleluia. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, eu acredito. Vamos ouvir um pequeno decreto de cura do Senhor. O Senhor está querendo curar os seus filhos. Ele quer deixar nós forte, íntegro, quer deixar nós em uma justiça plena, em saúde plena, para que nós possamos evangelizar, levar o seu ID e testificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o nome do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, não é simplesmente uma palavra, é uma vida, é um estilo de vida. Honrar o nome de Jesus é honrar através da obediência. Nós só podemos honrar Jesus porque Ele disse: se eu sou o Senhor,
Por que vocês não fazem o que eu vos mando? Onde está a minha honra? Amém? Então vamos ouvir um decreto de cura do Senhor, para o Senhor curar os seus filhos, para nós entrarmos na eternidade, ou para nós evangelizarmos. Agora, aqueles que querem receber o Senhor Jesus, por favor, repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo. Essa é a oração de confissão, povo abençoado. Não é o decreto de cura, mas vamos ouvir essa oração de confissão e vamos confessar o Senhor Jesus. Amém? E nós vamos depois pular para o decreto. Hoje me aparto de todo pecado, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e abençoado Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me preparar para o reino de Deus, para que eu não sofra na dispensação que está vindo. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Então agora, se você disse esta oração, eu te congratulo. Tenha certeza de andar em retidão, seja batizado bem em total imersão. E eu quero abençoar o abençoador arcebispo Marconizo com bênçãos eternas, enquanto eu me preparo para sair do país. Eu abençoo o abençoado arcebispo eméritos e todos os arcebispos adjuntos, juntamente com as suas famílias, eternamente com a eternidade no reino de Deus. Eu também abençoo os arcebispos adjuntos e todos os presidentes, bispos, os supervisores gerais, o supervisor geral, eles vão ter sua família, todos os pastores e membros do Ministério de Arrependimento. Eu abençoo vocês eternamente com a eternidade no reino de Deus, enquanto vocês aguardam essa gloriosa eternidade, né, que o Senhor vai prover para todas as suas necessidades. Você não terá falta, porque eles escolheram a justiça, enquanto vocês se preparam para a vinda do Messias no conforto de Deus. Eu decretei a provisão enquanto o avivamento entra nessa nação, proteção, saúde, e amaldiçoam todas as enfermidades que vêm sobre vocês: câncer, leucemia, diabetes, leucemia, todos problemas de saúde. Eu amaldiçoo com o poderoso nome de Jesus, e eu decreto o eterno sangue de Jesus sobre todos vocês, desde o arcebispo sênior abençoado, eméritos, o supervisor geral, os arcebispos adjuntos, os supervisores gerais, os pastores, evangelistas, as viúvas, os órfãos. Eu abençoo todos vocês eternamente com a eternidade, no glorioso nome de Jesus, e eu cobri vocês com o eterno sangue de Jesus, e eu decretei também proteção, provisão e boa saúde, enquanto vocês esperam pela vinda do Messias, que o Senhor vai proteger e defender vocês, e não vai permitir que vocês sejam envergonhados. Eu liberei estas bênçãos sobre vocês, para que vocês possam escapar disso que o Senhor me mostrou, porque vocês escolheram a santidade e a justiça. Eu estendo para toda a igreja do arrependimento e santidade globalmente, que assim seja, no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o decreto de cura já estava junto, né? Que poderoso, povo abençoado. Que magnífico. O Senhor, através do seu mensageiro, já decretou a cura para todos nós ali mesmo, no mesmo decreto de confissão. Amém? Glória a Deus. Todos se sintam-se abençoados pela bênção do Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Então vamos fazer a bênção sacerdotal aqui da igreja do sacerdote que o Senhor Jesus nos conferiu. Todos levantem sua mão para o céu e vire a mão cinza para cima. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim seja, no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, eu agradeço a todos, né? Agradeço pela visita do Dona Nascimento e do seu Oswaldo, né? Nós estamos aqui toda quinta-feira, se a senhora quiser vir, nós estaremos aqui. Amém? Muito obrigado a todos. Shalom, shalom, shalom. Que Deus abençoe no poderoso nome de Jesus.